Boa tarde, amigos. Hoje eu estou passando para falar da 12ª edição de VZP no século XX. VZP no século XX significa História de Vaza da Palma até o ano 2000. Só o que aconteceu até o ano 2000. Portanto, hoje nós vamos falar do 12º capítulo, mais ou menos na década de 50, 1951, vamos falar da reforma, a reconstrução da ponte sobre o Rio das Velhas. A ponte sobre o Rio das Velhas que foi construída e entregue à região no dia 20 de setembro de 1928. Portanto, foi muito importante porque aí não precisou mais da balsa. Não precisou mais da balsa que tinha lá em Porto da Palma. Desativou as balsas, porque começou a usar a ponte sobre o Rio das Velhas, 1928. Mas sua grande reforma aconteceu em 1951, é o que vamos falar hoje. A Belga Mineira, já disse antes, veio para a região para a exploração de carvão vegetal e fez um investimento muito grande aqui na vila de Vaza da Palma. Construiu casas, tudo o que precisava a Belga fez. Inclusive influência para chegadas de bancos e etc. Mas perceberam que, em virtude do movimento da Belga Mineira de carvão vindo para cá para mandar para a região que usava o carvão, a região de Sabará, Monlevade. Então, por isso, a Belga resolveu reformar de vez a ponte sobre o Rio das Velhas para resistir também à estrada que ligava Belo Horizonte a Montes Claros, que vinha dia a dia, crescendo e chegando mais carros, que naquele tempo não fabricava ainda no Brasil. Por isso, a Belga Mineira contratou em Belo Horizonte o engenheiro Militão de Castro e Souza e José de Castro e Souza, pai e filho. O pai, depois de coordenar toda a reforma, voltou a Belo Horizonte e deixou sob a direção do jovem engenheiro José de Castro e Souza, é claro, filho de Militão. Doutor Zezé, como era chamado em Vaza da Palma, pessoa muito querida, ficou muito querida na região, ou seja, no distrito e em toda a região, e tocou a reforma da ponte sobre o Rio das Velhas. Gente, foi uma reforma total. Gente, a ponte sobre o Rio das Velhas, eu sempre falo, já falei em outras oportunidades, já fiz até campanha para não deixar a ponte estragar, porque é muito importante, mas muito importante mesmo, tanto na história de Vaza da Palma, como na economia de Vaza da Palma e toda a região. Por quê? Mas por que a ponte sobre o Rio das Velhas é tão importante assim? Na parte histórica, falando de história, gente, nesta ponte, desde 1928, quando foi construído, até os dias de hoje, nessa ponte passaram muitas pessoas importantes. Nessa ponte, gente, foi aonde passou todo o pessoal que vieram do Nordeste rumo ao Planalto Central para construir Brasília. Todos usavam essa região vindo do Nordeste para Brasília. Por qualquer outro lugar que passasse, era uma enorme volta. Então tinha que ser por aqui. E por aqui era assim, tanto caminhões, com
o chamado pau de arara, como ônibus que daquelas empresas de grande cidade no Nordeste vinha em busca de melhora no Planalto Central, passando pela ponte sobre o Rio das Velhas. E outros grandes nomes, né, da arte, da cultura e até mesmo da política nacional, usaram essa ponte rumo a Montes Claros, Belo Horizonte, Montes Claros a Belo Horizonte. Por esta ponte passou muitos também jogadores de futebol, como o Manelzinho, que jogou no Corinthians, Flamengo, e etc. Grandes artistas, né? Grandes nomes. Então esta ponte é muito importante para a história e também para a economia. Por que para a economia? Todo o carvão vegetal da Belga Mineira foi feito de lado de lá do rio, então todos usaram a ponte para passar. Mas e nos dias de hoje, na economia atual? É muito importante. Do outro lado do rio existem empresas, fazendas, uma pecuária forte, um agronegócio espetacular, muita coisa. Dizem, já me disseram, um amigo me disse, que muito próximo aqui da Palma, do outro lado do rio, tem a maior produção de coco de Minas Gerais. Isso é muito bom. Tem uma fazenda, eu não me lembro o nome da fazenda, mas é muito conhecida, que produz cocos. Que coisa fantástica. É aqui em Vaz da Palma. Tem a Serra do Cabral, que dá um movimento, uma movimentação muito grande. Ainda recente, tem agora a famosa energia solar atuando numa fazenda do outro lado do rio, com não sei quantos funcionários, muita gente trabalhando, ônibus que vai, ônibus que vem, e outros veículos. Então, a ponte sobre o Rio das Velhas, reformada em 1951 pelo os engenheiros, pai e filho, Dr. Militão e Dr. José de Castro e Souza, conhecido por Dr. Zezé. Por isso que hoje eu deixei para falar da ponte sobre o Rio das Velhas, de sua importância, tanto na história como na economia, né? Quantas pessoas de Vaza da Palma trabalham do outro lado, tem que passar naquela ponte? Centenas. E a produção, a economia, por exemplo, na Serra do Cabral, né? E é muita coisa, é muita coisa. Além daqui de Vaz da Palma, tem também outras regiões, né, que já não está mais no município de Vaz da Palma, como o pessoal que vai na direção das Covancas, ali já não é mais Vaz da Palma, mas usam a ponte sobre o Rio das Velhas. E por muitos anos, esta ponte ligou Montes Claros a Belo Horizonte e também ligou Montes Claros a Pirapora e Montes Claros ao Planalto Central. Trabalhou muita gente, inclusive meu pai, na reconstrução, uma reforma muito bonita, muito boa, feita pela Belga Mineira através do engenheiro Dr. Zezé, que era muito querido em Vaz da Palma. Tanto era que o Dr. Zezé foi convidado para disputar a primeira eleição municipal de Vaz da Palma, que aconteceu no dia 3 de outubro de 1954. Ele aceitou o desafio e disputou a eleição. Não foi feliz, mas o ganhador foi o médico Dr. Antônio Gomes Pinto Coelho naquela oportunidade. Então, amigos, essa ponte sobre o Rio das Velhas, muito importante, um marco na história da região, assegura a economia até hoje, muito importante. E quantos fazendeiros e quantos amigos a gente tem que tem propriedades do outro lado? Não vou citar, porque eu não dou conta, né? Os amigos que a gente tem. Então,
ponte sobre o Rio das Velhas, eu vou voltar a datar. A ponte foi inaugurada no dia 20 de setembro. No dia 20 de setembro de 1928, foi inaugurada. E a reforma terminou e foi entregue no dia 20 de novo, porém de maio de 1951. Foi assim, e a ponte foi construída por quem? É muito importante, gente, isso. A ponte foi construída pelo poder público, pelo Estado. Mas falam muito por aí que a ponte foi feita pela Central. Não, foi um equívoco. Eu, pelo menos, aprendi isso com o Dr. Luiz de Paula. Essa história ele me relatou uma vez. E eu achei muito importante, né, essa história. Ele me relatou. Me contou que quando o Custódio Sampaio doou o terreno para a ferrovia, aquele espaço que hoje é praça de evento, ao lado da praça de evento, aquele espaço todo ele doou porque daqui saiu o ramal para Montes Claros. Então, assim que ia começar a fazer a picada, não ia ser ali onde tem a ponte, ia ser um pouco embaixo, ia passar a estrada ferrovia rumo a Montes Claros. Mas assim que estava fazendo a picada, chegou um estudo que era mais viável se fosse por Corinto. E assim foi feito. Pegava outros lugares, outra região. Então mudaram para Corinto, de Corinto a Montes Claros, e desativaram, evidentemente, a picada que mal estava começando, não fez ponte. Até porque os mais velhos sabem disso. Você nunca viu uma ponte numa ferrovia feita só de cimento armado, alvenaria. As pontes da estrada de ferro são de um material próprio, um tipo de ferro igual aquela de Pirapora. Tanto as pequenas, como as grandes são feitas de ferro. A história de que Vaza da Palma, a ponte Vaza da Palma, aquela ponte sobre o Rio das Velhas feita pela ferrovia, foi um engano, foi um pequeno engano, que pode ser corrigido. Está a tempo. Amigos, falamos hoje da ponte, da reforma da ponte sobre o Rio das Velhas, em 20 de maio de 1951. É claro que falamos isso. E no próximo capítulo vamos escolher uma coisa importante de 52, 53 para relatar para vocês. Ouvintes, muito obrigado.